seguinte: o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Aí eu te pergunto: se não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, se não haverá sofrimento, se a gente não vai se alimentar de carne, que dirá as bebidas? Vamos ver. Será que a gente pode tomar essas bebidas moderadamente? Presta atenção, hein? Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20, versículo 1. 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O vinho é escarnecedor. O vinho te transforma numa das piores pessoas que existem. A bebida alcoólica consegue alterar sua vida de uma maneira que você nem imagina. Você tira o, o poder de ter o controle de si e dá esse controle para a bebida. Você passa a falar coisas que você não deveria falar. Você passa a fazer coisas que você não deveria fazer. Isso não é apenas relacionado ao vinho. Está relacionado também a outros tipos de bebidas. Certo? Agora, vamos para Provérbios 23, versículo 29 a 35. Olha só. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então, você viverá sua vida dependente desse tipo de bebida. Nunca ponha uma gota de álcool na sua boca se você nunca provou. E se você já provou, se você bebe, deixe imediatamente. Procure uma forma, procure ajuda. Eu sei que é difícil, é muito difícil, e se assemelha em certa maneira até mesmo a largar de comer a carne. Porque o teu corpo já está habituado com aquilo. Se você já é uma pessoa que consome bebida alcoólica, seu corpo já está acostumado com isso. E aí agora alguns podem me dizer: ah, mas Jesus tomou vinho. E aí agora eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus tomou vinho, mas não era o vinho alcoólico que você está pensando. Existem várias palavras para vinho dentro da Bíblia. E algumas dessas palavras se referem ao vinho alcoólico. Uma dessas palavras se refere ao vinho alcoólico. Uma outra dessas palavras se refere ao vinho fermentado, que é o vinho, ou ao vinho não fermentado, que é o vinho que não tem álcool. E a outra palavra pode se referir aos dois vinhos. Então, na Bíblia, para você entender qual dos vinhos está sendo falado, você tem que buscar no original da Bíblia, certo? No caso do Novo Testamento, no grego, no caso do Antigo Testamento, no hebraico. Você tem que buscar essas palavras. Hoje em dia a gente tem dicionários aí para poder traduzir, a gente tem o próprio Google. Se você colocar no... Eu não sei, ainda não testei com hebraico, mas com outras línguas funciona. Se você colocar no Google Lens, você consegue traduzir tranquilamente. Agora, a palavra utilizada para o vinho, quando Jesus transformou a água em vinho, era o vinho não fermentado. Jesus fala, em certos momentos, para que as pessoas não bebam vinho em odres velhos. O odre era uma vasilha, né? Se eu posso chamar assim, trazer assim para os dias de hoje, de couro, onde você guardava o vinho dentro. E se o odre fosse velho, aquele couro ele ficava ressecado. Então,
era bem capaz de entrar micro-organismos ali dentro e o vinho poderia fermentar com muito mais agilidade. Então, quando você estiver falando a respeito de qualquer coisa na Bíblia, pare para pesquisar melhor a respeito daquilo que você está falando. Jesus nunca tomou nenhum tipo de bebida alcoólica e ele não aconselha ninguém a tomar bebida alcoólica. A Bíblia proíbe veementemente o uso de vinho. Não tem abertura aqui para você beber moderadamente. Alguns dizem, eu posso beber moderadamente, mas não tem abertura aqui. Se você analisar no original, eu estou lhe pedindo, eu lhe digo sempre aqui no Estude a Bíblia, pegue sua Bíblia, vai estudar, procure no original, procure o contexto, porque um texto fora do contexto é um pretexto. Não é isso que as pessoas dizem popularmente? Então, busque verdadeiramente aquilo que está sendo dito. Busque também os dois lados da moeda. As pessoas que falam que o vinho pode ser tomado moderadamente e as pessoas que falam que não. E vamos ver quantos argumentos essas pessoas têm para dizer que pode ser tomado moderadamente e quanto tem para que não pode ser. Foi assim que eu fiz. Eu procurei aqueles que falavam que podia ser tomado moderadamente e aqueles que falavam que não. E essa informação chegou a mim, porque Deus, ele não te deixa na escuridão, ele te mostra aquilo que você precisa entender a respeito da palavra dele. Basta apenas você se entregar para ele e falar: Deus, eu quero aprender a verdade. E o Espírito Santo vai ser o teu professor, vai ser aquele que vai te dizer: olha, isso aqui está certo, ok?